Gente, nós vamos dar aqui continuidade à unidade 3, que é continente europeu, tá? A gente já viu os aspectos naturais do continente europeu e também vimos na aula passada, né, na videoaula passada, sobre a questão da população. A gente falou temas extremamente assim, importantes, atuais, lá naquele vídeo sobre população. E para finalizar a unidade 3, né, esse assunto, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema 3 e o tema 4. O tema 3 é o uso dos recursos naturais, que é um tema também muito importante, está relacionado a aspectos naturais e a população da Europa, e finalizar com questões ambientais. Espero que dê para vocês compreenderem tudo bem direitinho. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo, tá? Bem, gente, eu sempre inicio, né, com a pergunta. Aqui eu coloquei quais são as principais fontes de energia utilizadas na Europa. É importante vocês tentarem descobrir essa resposta porque vamos perceber ao longo da aula que a Europa ela tem uma problemática, né, com relação ao uso da sua energia, ao uso dos recursos naturais para energia, que nós chamamos recursos energéticos. Então vocês vão ver que a Europa tem essa dificuldade. E isso fala muito sobre o continente, tá? Essa problemática vivida pelos países. Eu coloquei no fundo para vocês a usina de Chernobyl, né? Que eu já pedi atividade sobre para vocês saberem um pouco mais, entender o contexto da importância que tem as usinas nucleares no continente europeu. E eu espero que ao longo da aula vocês consigam perceber isso mais nitidamente. Antes de falar sobre a energia em si, os recursos energéticos em si, é importante vocês entenderem que o continente europeu ele tem todo um histórico de indústria e urbanização. Para quem não sabe, né, o espaço europeu, o continente europeu, ele é extremamente modificado. Ele foi no continente europeu que surgiu as primeiras revoluções industriais. Para quem não está lembrado, né, na geografia a gente já entende que a industrialização ela tem a capacidade de fazer modificações no espaço, porque a indústria ela precisa utilizar recursos naturais. Modifica. A indústria atrai pessoas e cria toda uma urbanização. Modifica. Então, querendo ou não, a industrialização ela é capaz de fazer diversas modificações no espaço. E como a Europa tem um passado mais prolongado de industrialização, por conta disso, eles já foram muito mais modificados do que outras partes do mundo. E outras partes do mundo foram modificadas assim no mesmo nível da Europa. Mas a Europa, alguns países da Europa sofreram com esse processo de industrialização bem antes, tanto que a indústria surgiu na Inglaterra no século XVIII, e foi a partir da Inglaterra que a gente tem aí todo o processo de industrialização e, por sua vez, urbanização, porque uma coisa acontece que é a indústria e a indústria causa a urbanização, porque as pessoas são atraídas pela indústria e aí, por conta disso, acaba acontecendo a urbanização. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa aula é que a Europa ela é extremamente modificada, industrializada e urbanizada, tá? Eu coloquei aí para vocês esse slide que demonstra isso. Aí é uma imagem que mostra aí um pouco das revoluções industriais que ocorreram na Europa, século XVIII, século XIX. E a principal fonte energética para o funcionamento dessas indústrias era o carvão, porque a Europa, a gente já viu isso em aspectos naturais, a Europa ela é um continente que tem assim, uma predominância bem grande de planícies, áreas sedimentares. E essas áreas sedimentares, elas têm aí no subsolo, né, um potencial de carbonífero, potencial de carvão. E a queima do carvão é extremamente poluente para a atmosfera. Mas aí a indústria da Europa, ao longo de todos esses anos, utilizou o carvão, a queima do carvão na indústria, na área urbana, e isso causou diversas problemáticas para a Europa posteriormente, tá, gente? Então, aí todas as revoluções industriais que aconteceram na Europa foi um pouco aí dependendo do carvão que era encontrado na Europa, que não é bom para a atmosfera, não é bom para o meio ambiente.
A matriz energética da Europa é uma matriz extremamente pobre, limitada. Assim, se a gente comparar com o Brasil, que nós temos potencial hidrelétrico, nós temos rios que têm um potencial elétrico, nós temos diversos recursos, tá bem? A gente tem petróleo, a gente tem fontes renováveis, a gente tem a luz solar, os ventos, a gente tem a água que nós utilizamos para usinas hidrelétricas. A Europa ela não tem tanta diversidade assim. Ali em 34%, essa matriz da Europa aí está mostrando o que eles utilizam. Mas o que eles utilizam não significa que eles têm dentro do continente deles. Por exemplo, o petróleo que está 34%, eles têm que comprar esse petróleo aí, principalmente do Oriente Médio. Tá bem? Porque lá eles não têm aí potencial petrolífero, eles não têm potencial de rios que proporcionem a energia hidrelétrica, porque os rios de lá são rios extremamente calmos. É bom para navegação, mas não é bom para produção energética. O rio bom para produção energética é aquele rio com a força da água, em queda d'água, que não tem essa ocorrência tanto na Europa. Então, a gente vê aí que a principal fonte energética da Europa que eles utilizam é o petróleo, que geralmente eles importam esse petróleo do Oriente Médio ou da Rússia, principalmente o gás natural da Rússia, por isso que a Europa é extremamente dependente da Rússia na questão energética. Eu coloquei aí no lado do gráfico para vocês, a maior parte dos combustíveis da Europa são importados e a dependência que é apontada como um dos principais problemas da Europa na atualidade. Eles dependem do petróleo do Oriente Médio, eles dependem do gás natural que vem da Rússia, eles dependem muito assim de países que não estão dentro do continente, e isso é uma problemática, tá, gente? Então, como eu estava explicando para vocês, os três principais, por que eles acabam investindo na energia nuclear? Porque eles não têm potencial para petróleo, nem para usina hidrelétrica. Então, eles tentam utilizar aí as usinas nucleares como uma opção. Só que as usinas nucleares, como a gente viu no caso de Chernobyl, também têm seus perigos, né? Eu coloquei aí para vocês algumas características dessa matriz energética. O carvão mineral, que tem aí uma importância bem grande, como eu disse para vocês, ele está decrescendo. Por que ele está decrescendo? Porque o carvão mineral polui muito, gente. Então, existem diversas limitações para o uso do carvão. Antigamente, eles usavam o carvão mineral aí à vontade, porque nós não tínhamos tantas preocupações ambientais. Mas, ultimamente, nos últimos anos, esses países eles estão bem limitados no uso do carvão. Eles não usam constantemente por conta das questões ambientais. O petróleo e o gás, como eu disse para vocês, é a principal fonte, porém eles têm que trazer de outros lugares. A Noruega, dentro da Europa, é o que mais tem, mas a Noruega não é capaz de abastecer o continente todo. Então eles têm que comprar da Rússia, têm que comprar do Oriente Médio. E a energia nuclear, ela é a opção que é muito vantajosa até certo ponto, porque ela é perigosa. Então, é a principal fonte de energia elétrica em alguns países. Porém, ela é considerada uma energia limpa, porém, a gente tem aí a ameaça. Por exemplo, em 2011 aconteceu um acidente nuclear em Fukushima, que é uma usina nuclear que tem lá no Japão. Por conta disso, a Alemanha resolveu desativar algumas usinas nucleares, porque é perigoso mesmo. E aí eu coloquei um gráfico para vocês de produção de energia nuclear, porque tem muitos países lá que optam para não ficar dependendo do Oriente Médio ou da Rússia. É o caso da França, da Eslováquia, Hungria, Bélgica, Suíça, Finlândia, República Tcheca, Bulgária, Reino Unido e Alemanha. Então, eles optam por isso para diminuir a dependência, porém é um risco. E aí, né, um grande exemplo desse risco é o desastre nuclear de Chernobyl, que eu pedi para vocês se aprofundarem um pouco mais no assunto. Essa faixa verde que está no mapa mostra o caminho que a radiação da usina ela alcançou. Então, ela passou ali essa faixa essa faixa de perigo, né, ela chegou assim em áreas bem longe do ponto em que aconteceu. Não sei se vocês estão conseguindo observar, eu vou marcar aqui para vocês.
Bem aqui onde eu circulei para vocês é onde aconteceu o ponto inicial, é na Ucrânia que aconteceu o desastre, né? E aí, se vocês observarem bem aí todo o percurso até chegar aqui na Irlândia, então, enfim, essa radiação ela chegou bem longe e afetou muita gente. Então, é um risco, como eu disse para vocês. Outra opção além da energia nuclear é as energias renováveis, só que as energias renováveis elas também têm um enorme risco, né, na verdade não é um risco, me desculpem, gente, é que a energia renovável, a Europa ela não tem tantos potenciais como o Brasil tem. Então, lá não tem, por exemplo, muita incidência solar. Se vocês lembrarem muito bem, na nossa primeira aula sobre aspectos naturais, eu disse para vocês que o clima, né, da Europa é predominantemente frio, porque ele fica localizado em uma área temperada do planeta. Então, não tem muita incidência solar como a gente que está aqui próximo da linha do Equador. Os ventos lá também são muito menos fortes do que aqui no Brasil. Se a gente comparar, eles têm muito menos potencial do que o Brasil. E por isso, eles não podem ficar dependendo 100% das energias renováveis. Então, apesar deles tentarem, né, investir nesse setor, eles ainda, como alternativa, eles encontram muita dificuldade pela falta de potencial que existe na Europa. E o último tema da unidade é conquistas ambientais. Então tem a pergunta: quais políticas ambientais têm sido desenvolvidas na Europa? Primeiramente, são muitas, porque como eu disse para vocês, a Europa foi a primeira a se industrializar, e aí então eles conseguiram acumular diversas problemáticas ambientais lá na Europa, e por conta disso eles participam de diversos acordos ambientais com o objetivo de diminuir os problemas ambientais. Eu coloquei aí no fundo para vocês o Acordo de Paris, que ocorreu em 2015, aconteceu em Paris. A Europa é palco, é lugar de encontro de muitas discussões ambientais por conta desse passado aí de terem usufruído muito dos recursos naturais. Então eles buscam a sustentabilidade, tá, gente? Por conta disso que eu expliquei para vocês, dessa industrialização durante muito tempo, desse uso excessivo do carvão, dos recursos naturais, a maioria das florestas da Europa já foram devastadas, é um ambiente extremamente modificado e eles buscam diminuir todas essas problemáticas ambientais através da sustentabilidade. Tanto que nesse gráfico eu coloquei para vocês, que mostra aí como alguns metais pesados tiveram uma diminuição bem drástica. A gente tem aí o cádmio, o mercúrio e o chumbo, que são metais que poluem a natureza, poluem o meio ambiente, e a gente pode observar uma queda na Europa do uso, da emissão desses metais pesados. Isso mostra um pouco da preocupação. Outro ponto interessante que eu quero que vocês tenham bastante atenção, inclusive eu já passei atividade para vocês sobre a questão das cidades, né, que foi passado anteriormente para vocês. As cidades inteligentes, elas são cidades na Europa que são pautadas no crescimento econômico sustentável, voltado para a manutenção da qualidade de vida dos habitantes, tecnologia para atender o propósito da sustentabilidade. Aí o livro nos dá o exemplo de Santander, que é uma cidade na Espanha que utiliza a tecnologia a favor aí da sustentabilidade. Por exemplo, eles têm sensores que dizem qual é o ponto que tem que recolher o lixo, que tem que melhorar a qualidade de ar, que tem que melhorar a situação do trânsito, iluminação pública. Então, esses sensores, que a tecnologia está sendo associada aí em prol da sustentabilidade, em prol da saúde da cidade, tá, gente? Isso mostra um pouco da preocupação deles. Nós temos aí a ampliação, como eu falei ainda agora para vocês, né, das energias renováveis. Eles tentam ampliar, mas como eu já disse para vocês, eles têm aí poucas opções, né, porque eles não têm aí tantos potencialidades de energia renovável e limpa. E é isso, gente. Quais são os pontos? Resumindo tudo, que eu quero que vocês levem dessa atividade, eu vou cobrar de vocês em atividade de fixação.
Eu quero que vocês compreendam que a Europa ela tem uma dependência extremamente grande de fontes energéticas também. E isso daí é uma problemática para todo o crescimento e desenvolvimento econômico do continente, porque o tempo todo eles têm que ficar dependendo disso, de outros lugares do mundo. E a gente também viu que eles são muito preocupados com a questão ambiental, né? Então, eles têm uma preocupação extrema com a problemática ambiental, então eles tentam de todo modo fazer acordos e melhorar a questão da sustentabilidade, fazer cidades mais saudáveis para diminuir aí a problemática do meio ambiente, tá? A gente, foi uma aula bem curta, porém importante também. Assim nós finalizamos aí o continente europeu. Eu espero aí dar continuidade nas aulas com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não fiquem com vergonha de me procurar. Tá bem, gente?